Pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, tô atrasado, né? Mas não foi nenhum problema grave. Mais uma vez a nossa neta passou o dia aqui conosco, final de semana, e foi maravilhoso, e aí não tem como. Mais uma vez nós nos prontificamos a ficar com essa preciosidade, com esse diamante maravilhoso. Mas vamos lá continuar o nosso papo sobre os reptilianos. Não adianta tentar fugir, não adianta tentar colocar a cabeça dentro do buraco feito avestruz. Ah, eu não quero ver, eu não quero saber, porque eles estão aí. Estão presentes na nossa história em todos os cantos, como eu falei no vídeo passado. Hoje nós vamos falar sobre um outro camarada que escreveu um livro fascinante sobre isso. É um cara com formação cristã, é um americano. Daqui a pouco vamos falar sobre ele. Mas antes eu queria agradecer a todos vocês que têm participado no chat lá embaixo, no Messenger. Eu leio todas as mensagens e vou analisando. Dali eu tiro uma análise de como foi o vídeo, de como as pessoas reagiram. E tem sido muito bom. Um ou outro critica e tal, faz parte, né? Tem alguns que não entendem nada do que eu falei e colocam a crítica. Diz que eu era hipócrita citar o Wikipedia. O Wikipedia é uma coisa impressionante, é muito bom. Hoje quem não tem acesso à biblioteca, como no Brasil, a maioria não tem, que não tem biblioteca, não é como aqui na Europa, nos Estados Unidos. Não tem, os livros são caros, vai na Wikipedia. É claro que a informação ali não é 100%. Ninguém nunca falou isso. A Wikipedia tem tendências políticas também, mas às vezes você quer uma informação sobre um detalhe qualquer, sobre uma guerra, sobre qualquer outra coisa, você vai encontrar na Wikipedia. Quando você vê embaixo, seja qual for o assunto que você pesquisou, embaixo eles colocam as referências, os livros, os blogs que eles se utilizaram para fazer o artigo, e ainda abrem a opção de você acrescentar alguma coisa ou criticar alguma coisa. Não tem nada de hipocrisia ou coisinha de Jesus. Vai procurar entender o que significa essa palavra. Então eu falo sempre que eu encontrei, inclusive na Wikipedia. Você pode ir lá e tem os livros de referência e tal. Esse é um mundo novo. Você tem que se adaptar a ele. Não vai mudar mais, a não ser que haja uma grande catástrofe e o Clua, tudo de novo, seja reduzido a cinzas e a gente tenha que recomeçar. E é sobre isso que nós vamos falar. Começar a falar agora. Ok? Todas as noites, um homem parecido com uma cobra me visitava em minha casa. Eu não sei como é que ele entrou e nem de onde ele veio, mas ele estava ali com mais de 1,80 m de altura. Parecia uma cobra, mas era humano. Era um humanoide. Ele tinha a pele lisa, delicadamente escamosa, num marrom esverdeado e quase sedosa ao toque, dando-me a sensação de uma cobra ou de um outro tipo de réptil elegante. Seus olhos eram grandes e pretos, brilhantes, com fendas verticais na íris, que brilhavam em um amarelo iridescente, e quando ele falou, sua voz era profunda e oca, como um desfiladeiro sem fundo, voraz e sedutora ao mesmo tempo. Sua respiração continha um leve cheiro de canela. Ele disse que era de uma outra parte da galáxia, em algum lugar no cinturão de Orion, e que eu era alguém que eles observavam há muito, muito tempo. Essa é o início de uma história que me foi contada há vários anos por uma mulher cujo nome há muito eu esqueci. Ela passou a descrever uma criatura temível, mas benevolente, que se descreveu para ela como parte de uma raça hostil que visava a destruição da humanidade. Um curso que foi determinado há muito tempo no passado primordial da humanidade. Essa mulher até me enviou desenhos que ela havia feito desse ser, bem como uma narrativa muito mais descritiva e às vezes bastante sexual. Eles também simplesmente desapareceram ao longo do caminho, mas como resultado do meu próprio sistema de arquivamento decrépito, eu perdi esses relatos. Isso aconteceu mais pelo meu estado de desorganização do que qualquer tipo ou qualquer estranha teoria de conspiração. Essa sua história, junto com muitos outros relatos semelhantes de tais seres, eu ouvi ao longo dos anos. E isso foi relegado para o fundo do meu cérebro, arquivado como interessante, mas louco. Mas sempre estava lá. Lá estava a história, dentro de uma panela mental metafórica, fervendo lentamente, uma sopa de pedra reptiliana, crescendo em riqueza e sabor, à medida que eu inconscientemente adicionava os pedaços de ingredientes entregues por todo tipo de personagem e fontes
que apareceram ao longo do caminho. De vez em quando a tampa da panela chocalhava, liberando um aroma fumegante e perfumado de caldo forte, trazendo-me de volta a consciência de que havia algo ali sendo cozinhado. Havia algo ali na cozinha da minha mente. E o que estava sendo preparado era uma mistura esplêndida, uma mistura de teologia, arqueologia, ufologia, psicologia, cosmologia, antropologia e todas as outras pequenas ologias intermediárias. Quem falou isso foi Scott Alan Roberts, o escritor, que publicou o livro sobre os reptilianos, aliás, 2 livros. Ele tem um que chama-se A Ascensão e Queda dos Nefilins. Depois ele publica um outro livro sobre os reptilianos, que eu estou mostrando a capa aí para vocês. Né? Então ele contou que antes de ter concluído o trabalho dele sobre a Ascensão e Queda dos Nefilins, ele disse que se encontrou num estado altamente agitado de inquietação espiritual e emocional. Ele continua, abre aspas, ou eu então tinha acabado de abrir, pelo menos para mim, uma visão exponencialmente expandida de quem é Deus, ou em essência, eu eliminei completamente sua essência, ou o Deus das escrituras hebraicas e cristãs existia, como me ensinaram na academia fundamentalista, enclausurada, ou eu efetivamente despojei sua divindade ao rebaixá-la alguns degraus na escada até o nível de uma entidade não humana, com poder, uma raça sobre-humana para criar e destruir. Para mim, isso representou uma crise de fé e eu entrei no processo de luto de perda de inocência. Conforme estava corporizado na teologia, a qual uma vez eu aderi tão estritamente, na qual eu acreditei tão intimamente. Quando a minha teologia foi reforçada a resistir ao ataque da história, da religião comparada, das mitologias culturais cumulativas e dos registros arqueológicos, tudo na minha prática religiosa pareceu ter sido rasgado e exposto. Era como um grande redemoinho, e tudo que restou foi uma fé nua. Eu estava tremendo no frio intenso de um verdadeiro inverno nuclear de pensamento pragmático. E o bom senso também foi embora. Sem o manto protetor do isolamento religioso, a serpente do jardim do Éden assumiu um papel completamente diferente da influência histórica. E uma vez que eu pude ver a história sem o filtro da religião ou da interpretação denominacional, foi quando eu pude ver que essa criatura, conforme descrita no livro do Gênesis da Bíblia hebraica, era semelhante, se não sinônimo, de muitos outros contos culturais, de seres trapaceiros que trouxeram conhecimento e iluminação aos primeiros humanos. Eu vi uma imagem muito maior, codificada dentro daquelas páginas das escrituras bíblicas. Quando as pessoas saem da caixa da religião e da espiritualidade denominacional, elas se encontram em um ponto de vista único de poder ver uma miríade de contos variados que têm fios comuns, intrínsecos, entrelaçados por toda parte. Então, o Scott, ele continua. Ele descreve, faz uma metáfora, ele descreve o seguinte, ele diz que toda essa história, quando ele foi pesquisar, a sensação era como entrar num daqueles teatros antigos e gloriosos que dominaram as avenidas culturais da sociedade, como tem alguns aqui na Europa, teatros do século XIX, fantásticos, alguns até do século XVIII. E você, ao entrar no teatro, e quando você caminha pelo corredor principal, o proscênio dourado e os lustres brilhantes brilhavam como a magnificência de um palácio teatral, construído como uma vitrine para o espetáculo que ia ser apresentado. E ali, alinhado nos corredores, você vai encontrar fileiras e mais fileiras de assentos de veludo macio, às vezes veludo vermelho, todos idênticos e capazes de suportar o peso de um cliente todas as noites. No entanto, apesar de idênticos em sua construção e aparência, como se fossem todos iguais, cada cadeira tem uma perspectiva diferente do espetáculo. Você tem elas de vários ângulos. Então significa que cada pessoa vai ver esse espetáculo de um determinado ângulo, vai ter uma outra análise, alguns ficam distantes, outros ficam mais perto, alguns assentos têm vista parcialmente obstruída, isso é comum nos teatros aqui, tem lugar que você escolhe que você tem que puxar a cabeça porque tem uma coluna atrapalhando.
Então, tudo isso, uma coisa é certa, segundo o Scott, não importava onde você se sentasse naquele teatro, e não importava o seu ponto de vista, seria aquele que você iria ver da onde você estivesse sentado. Você teria pontos de vista diferentes, mas o espetáculo permaneceria inalterado. Então, a percepção não altera a realidade, apenas altera a prática. O espetáculo no palco não muda dependendo de onde eu estou sentado ou do ponto de vista que eu estou vendo. Como eu falo, a coisa está aí, não adianta falar, eu não quero ver, eu não acredito, já está aí. Está ali, é aquele espinho ali te incomodando. Então, ele continua, não importa de onde eu estiver sentado, do meu ponto de vista, o fenômeno existe. Apenas a percepção disso se altera. Portanto, o truque é não fazer parte do público, mas sim fazer parte da peça. Um membro do elenco, um participante em oposição ao observador. Então a história hebraica de uma raça interrompida é codificada, né? Nós temos Adão e Eva, a serpente, sua descendência, o estado decaído, né, da humanidade, a proclamação de uma divindade irada, que é o Yahvé, ou Elohim. Todos esses são elementos de uma história de capa codificada, que, como ele fala no livro, falou extensivamente no livro anterior, né, a ascensão e queda dos nefilins em civilizações perdidas e segredos do passado. Então ele diz que é uma mensagem muito maior do que as mensagens meticulosamente enterradas nos contos bíblicos, bem escondidinha ali, que é semelhante em tom e trama a centenas de outras mitologias religiosas, culturais, de seres não humanos espetaculares, interagindo com a raça humana nos tempos antigos. Comum a quase todas essas histórias culturais é o fio condutor de linhagens residuais que permeiam o curso de toda a história humana. Pode rastrear, como David Icke fala, as linhagens reais, por exemplo. Vamos chegar lá na Suméria, na Babilônia. Em outros lugares do mundo também, assim é na China, na Indonésia, na África, na Europa. A gente consegue ir caminhando até chegar lá, nessa turma. Então, o Scott continua, ele diz que chamam isso de besteira religiosa ou manipulação teológica. Ele fala, veja como o estabelecimento das linhagens messiânicas e da raça mista destinada a impedir a vinda do parente do Redentor, né? Não importa como você a veja, a história das linhagens em curso permanece um tema simultâneo desde a primeira declaração de uma inimizade que existirá entre a semente da serpente e a semente da mulher. Então essa linhagem vem brigando contra isso, né? Isso vai até o fim histórico, bíblico. Genealogias existem na passagem do Antigo Testamento para exortar o olhar sempre presente e vigilante e estar sempre atento à linhagem humana pura, né, versus a linhagem mestiça da oposição. E por isso é que existem guerras até hoje que não acabam nunca. Eu venho de uma linhagem, você vem da outra. Bom, nós temos aí a serpente do Jardim do Éden, que, embora de natureza alegórica, muito possivelmente ela é material da mitologia religiosa hebraica. Mas ela é uma figura que representa uma fonte muito real, né, que veio a se tornar uma figura emergente de uma linhagem muito real que corre nas veias dos descendentes humanos, nós todos. Isso ao longo de toda a história humana. Existe de fato um fator reptiliano na humanidade, e ele brilha através dos nossos ícones religiosos e culturais, da maneira com que a gente se comporta. A serpente é um dos símbolos mitológicos mais antigos e difundidos. Elas têm sido associadas a alguns dos rituais religiosos mais antigos conhecidos pela humanidade e carregam a dupla expressão do bem e do mal. Da serpente do jardim dos hebreus ao Quetzalcoatl dos maias, ou as nagas budistas até a cascavel das primeiras bandeiras coloniais americanas, ou Daomé africano, tem várias mitologias nórdicas, ouroboros, a serpente do Oriente Médio devorando a própria cauda, representando o grande ciclo da vida. Depois existe de tudo, desde serpentes marinhas, São Jorge, dragão, até o caduceu, médico, o símbolo da medicina. Se o simbolismo, entretanto, fosse tudo o que havia nas viagens rastreáveis da serpente, né, de carne, osso e sangue, elas seriam uma história doce e pitoresca, né? Se fosse apenas uma coisa simbólica.
Então, desmistificar a história dessa serpente do jardim é apenas o começo. Identificar o ponto de origem dela e de inúmeras outras contrapartes mitológicas e culturais é que vai nos permitir ver a evidência tangível de encontros humanos com entidades não humanas, revelando o que está por baixo da superfície dessas antigas mitologias, né, que se fundiram com os relatos atuais. O que tem lá atrás? O que era isso? A raça humana, todos nós sabemos, ainda não experimentou o primeiro contato. E segundo o relatório do Pentágono, isso tudo é besteira, né? Nós não experimentamos um primeiro contato completo com qualquer raça alienígena, pelo menos nenhuma que tenha sido divulgada por aí. Aqueles que fizeram revelações experienciais, né, são geralmente desprezados pelos campos dos crentes céticos e científicos, religiosos, etc., como aconteceu agora com esse relatório. Mas nós temos, no entanto, um número incontável de documentos e textos antigos que registram essas interações com aquilo que só pode ser descrito como inteligência não humana. E eu sempre bati na tecla do interdimensional. É a minha linha, né? Então já não é extraterrestre. Mas eles também não falam nada sobre os interdimensionais. Aquele objeto filmado por um caça que entra na água a 25 mil km por hora, sai. Eles falaram que é defeito do radar, que aquilo tem que ser aperfeiçoado. Então a maioria desses documentos que nós temos categoriza essas inteligências com sugestões como deuses, como Deus, né? Anjos, demônios, seres espirituais, gnomos, elfos, fadas, as histórias bíblicas dos filhos de Deus, dos vigilantes, né? Watchers, seus descendentes, sendo os nefilins os principais exemplos que nós conhecemos aqui no Ocidente. E uma das críticas lançadas à maioria dos documentos religiosos é que eles não podem ser considerados fontes históricas quantificáveis, né? Você não pode provar. Então a Bíblia cai sobre essa condição, né? No entanto, a maioria dos documentos antigos e históricos antigos colocam que esses povos da antiguidade, eles não separavam essas duas forças motrizes da civilização como nós fazemos com o assunto moderno. Ou a ciência tem que explicar, ou então é empírico, é tradição, é lenda, é mito. Nós vamos ver que nos reinados do rei Henrique VIII e Isabel, da Inglaterra, muitas proclamações reais estavam ligadas a opiniões religiosas dos monarcas. E nesse período da história na Inglaterra, o conflito entre o catolicismo e o protestantismo foi uma força motriz. Mantendo essa não separação de poderes, né? Então, vamos ver que essas criaturas reptilianas, elas sempre preencheram textos de documentos antigos, né? Eu vou ver alguns, só um pequeno resumo para vocês. Como eu falei no outro vídeo, nós temos a serpente Nahash, que interagiu e possivelmente engravidou Eva no Jardim do Éden. O Anis, o meio peixe, meio homem, e de seu povo, né, que surgiu lá no Golfo Pérsico para ensinar a civilização aos antigos mesopotâmicos. A deusa cananita Ketesh, que interagiu com seres serpentes. Na literatura suméria, Gilgamesh perde seus poderes de imortalidade para uma serpente que roubou a planta da imortalidade dele. O deus sumério da fertilidade Nigicida é descrito como uma serpente. Diz que a antiga tribo judaica hebraica de Levi conquistou a Europa sob uma onda impulsionada por senhores reptilianos, semelhantes aos Illuminatis. Nehoti, da casa Sui, também conhecido como Imperador Serpente da China, em 618 d.C., tem um relato mostrando que ele encontrou uma serpente ferida, cuidou dela até que ela ficasse boa, depois ela retornou a ele com uma recompensa, e vão histórias e mais histórias, e eu falei, são centenas, centenas, milhares. Elas estão presentes. E, então nós vamos descobrir muito mais coisas. Ela tem sempre sido uma presença difundida ao longo da história humana, preenchendo nossas escrituras religiosas, tombos históricos e contos mitológicos. Aparece nos rostos de milhares de relíquias arqueológicas. Se a nossa teoria de visita de OVNI, ou extraterrestre, né, tem uma influência reptiliana, nós vamos ver que ela está presente ali nessa cultura, nessa subcultura que se chama das histórias antigas. Se você digitar a palavra reptiliano na internet, você vai encontrar milhares de entradas, milhares e milhares, que vão desde movimentos profundamente fúteis
indocumentados a movimentos pseudo-religiosos altamente politizados e até reivindicações vagamente documentadas por pessoas altamente críveis, né? Então nós temos todo tipo de relato. É igual na história dos UFOs. Então, o primeiro texto que eu li logo no início do vídeo foi sobre o encontro que a mulher descreveu tendo com um ser desse, né? Um membro de uma raça reptiloide, né? Um alienígena. E aí é que o Scott vai entrar agora no reino da pesquisa mais séria em cima dessa raça que provavelmente interferiu e continua interferindo na nossa história, né? Ele fala sobre uma raça reptilioide alienígena, uma influência mitológica de uma raça intraterrestre ou extraterrestre, empenhada na destruição mútua e também na salvação da nossa espécie, né? Vamos bater lá nos Anunnakis, nos Sumérios. Vamos ver que o Zecharia Sitchin não toca nesse assunto, ele passou batido por cima. Mas quem vai ler os relatos que foram traduzidos antes dele escrever os livros dele, do Noah Kramer e Heiser, fala abertamente na serpente. Os seres reptilianos estão lá. Ele simplesmente passou e colocou como heróis mitológicos bem bonitos, né, com corpões enormes, pessoas completamente parecidas conosco. Mas os relatos sumérios originais, eu vou pegar para mostrar a vocês, a serpente está lá. Não tem como fugir. Então o que se fez foi uma versão romantizada, muito boa de ler. Eu tenho a coleção toda aqui, que é muito mais agradável de ser lida do que aquela que está lá, que foi traduzida das tabuletas. Qualquer um pode pegar a tabuleta e ir lá e pega um dicionário sumério e traduz. Vai ler. Mas os acadêmicos já fizeram, pessoas sérias, que são respeitadíssimas pelo mundo inteiro. Um bom dicionário de sumério, da língua suméria, custa caro pra caramba, mas tem muita coisa na internet. Pesquisem. Não precisa ser mestre em nada, é só ir lá pesquisar. Pois bem, vamos continuar com o relato dele. Eu gostei muito desse livro. À medida de que vamos produzindo mais vídeos, eu vou comentando sobre o livro. Tem mais um outro. Tem uma série deles, é impressionante. Entrar nessa vertente, o Horizonte faz isso. Não está limitado porque só em um escritor, só em um analista. Não, o negócio é abrir os horizontes. Sair da caixinha, livre pensar, por mais incômodo que seja. Mas essa área é muito interessante. Nós estamos nos preparando, como eu acho que comentei no vídeo anterior, eu ainda tenho uma grande viagem para fazer. Estou planejando, já estou quase lá. Para terminar o último capítulo do livro, que vai ser do outro lado do mundo, atrás dessa turma. Mas vamos lá. O Scott fala que no nível espiritual, quando entrou nessa pesquisa, ele disse que o meu universo pessoal era muito pequeno nos dias da minha juventude. Deus era Deus. Disseram-me que ele me esperava de braços abertos para pegar a minha vida conturbada e torná-la algo bonito através de uma salvação que ele daria. Teria uma graça merecida. No entanto, quanto mais velho eu ficava e quanto mais eu me aprofundava no tópico dos nefilins bíblicos, mais eu encontrava um Deus emergindo da escuridão que era em natureza e volatilidade emocional semelhante à humana. Em última análise, separado da humanidade, um Deus que não deu a mínima. Ele até fala, perdoe esse vernáculo aqui, ele nunca deu a mínima para a humanidade, é só olhar em volta. Né? Nunca deu a mínima para a humanidade. Se eu fosse Deus, eu não deixaria acontecer o que está acontecendo em várias partes do mundo agora, nesse exato momento, principalmente com os pequeninos. O Brasil autorizou, né, a eliminação com 9 meses. Isso é crime, isso é assassinato. Pois é, então ele continua, um Deus que não dava a mínima. Ele diz que estudo mitológico, uma interpretação mitológica em oposição à veracidade histórica, mas o resultado dos meus estudos espirituais da evolução, da compreensão e do conteúdo espiritual desses documentos antigos, apesar de todo o ensino sobre Deus e de toda a teologia sistemática na minha escola bíblica, ou na escola dominical, que eu inclusive frequentei, e nos dias de seminário, que ele fez seminário, como eu falei para vocês, ele era um pastor,
Os Elohim do Antigo Testamento pareciam mais preocupados e focados nas coisas que aconteciam no reino dos céus do que com os seres humanos. Há muitos casos nas histórias da Bíblia sobre o relacionamento de Deus com a humanidade, Deus, em que a vida humana era dispensável. Quantos massacres foram feitos? Eu já desafio. Podem procurar na Bíblia. Eu tenho isso, eu tenho tudo isso escrito. Quantos homens e mulheres Deus matou e quantos o diabo ou Satanás matou. Vamos lá. Vocês vão entrar em choque. Então, ele vê, Deus insistiu no extermínio de pessoas, de cidades inteiras, de populações inteiras, de crianças. Esse Deus da Bíblia, o Yahvé, não é o qualquer coisa. Então, isso era os massacres continuaram em nome desses deuses, tanto o cristão quanto o islâmico, né? Através de seguidores que recebiam a orientação divina. E assim eu descobri que os Elohim eram uma pluralidade, isso que nós temos falado em vários vídeos aqui ao longo de quase 250 vídeos. Elohim é uma palavra singular, o que significa plural. Um panteão, por assim dizer, dominado por um membro superior de sua casta de deuses. O Deus único, singular, onisciente, onipresente da minha educação, tomou decididamente lugar traseiro na van da família. Embora houvesse muitas escrituras interpretadas como a presença de amor e interação de Deus com as pessoas, havia ainda mais aquelas que falavam de sua capacidade de ser terrível, né? De ser ciumento, estabelecendo seu reinado ciumento sobre seus súditos, decretando a eliminação dos incrédulos e do genocídio de povos inteiros. No Antigo Testamento, onde Deus iria destruir seu povo prometido, o povo escolhido, e foi necessária a intervenção de Moisés para conter a ira desse Deus, lembrando da sua promessa que ele fez a Abraão e fazendo com que Deus se arrependesse do mal que ele ia fazer. Está em Êxodos 32:14. O Midrash judaico ensina no Eclesiastes 5:4 que 3 coisas anulam os maus decretos: a oração, a caridade, a justiça e o arrependimento, ou techuvá. Isso aí é um notável contraste, no entanto, com o que está no 23:8, em Êxodo 32:14, onde nós lemos que Moisés apresentou-se a Deus e fez ele se arrepender, né? Quebra o galho, né? Foi a intervenção de um ser humano justo que precedeu a oração, a retidão ou a techuvá por parte dos malfeitores. Ele diz o seguinte, ele diz a Deus o seguinte: olha para esse povo, que povo teimoso de cabeça dura. E o Yahvé falou: olha, deixe-me agora em paz e dê liberdade à minha raiva para explodir em chamas esse povo e incinerá-los. Mas você falou que faria desse povo uma grande nação. E Moisés continuou, ele tentou acalmar Deus e disse: por que você perderia paciência com o seu povo? Ora, você os tirou do Egito em uma tremenda demonstração de poder e força. Por que deixar os egípcios dizerem: ele está tramando algo contra eles? Eles o tirou para que pudesse matá-los nas montanhas e eliminá-los da face da terra. Pense 2 vezes antes de trazer o mal contra o seu povo. Então Moisés fala: puxa vida, pense em Abraão, Isaac, não faça mal contra o seu povo. Isaac, Israel, seus servos, para quem você deu sua palavra, dizendo: eu darei muitos filhos, tanto quanto as estrelas do céu, e darei essa terra a seus filhos como a terra deles para sempre. Então Deus pensou 2 vezes e decidiu não fazer o mal. Né? A gente tinha ameaçado eliminar mesmo, estava com raiva. Está lá em Êxodo, é só ler. Tá? Faça como o Mauro Biglina. Facciamo finta. É tudo verdade, não é um livro sagrado? Está lá escrito. Não é um livro? Está lá, é só ler. Ele era mau pra caramba. Pois é, então, em suma, há vários exemplos bíblicos em que Deus se parecia cada vez mais com Zeus, Netuno, Enlil, né? E outros deuses reinantes superiores da mitologia, de que, como um pai celestial, real e substantivo, né, foi mal pra caramba. Mas é assim que ele foi apresentado ao longo de nossas vidas. Eu aprendi isso na escola dominical também. Então ele começou a não parecer diferente de outros deuses falsos que nós aprendemos nos cursos de religiões comparadas, como eu também já aprendi. É como outro qualquer, ciumento, irritadinho e mau, muito mau.
Então, criou tão mal que criou um inferno para aquele que não acredita nele. Não é? Então, vou fazendo aqui uma leitura resumida. Então, ele acha que não tem razão nenhuma de duvidar do que está escrito na Bíblia, apesar de várias correções, inserções, etc. A essência que está ali é a história de um povo, a história da família de Jacó. Né? E nós vamos encontrar a confirmação dessas histórias todas nas histórias sumérias, né? Babilônica, Assíria, Babilônica e Suméria. Vamos encontrar relatos que, na verdade, foram copiados pelos escritores da Bíblia séculos depois. Tudo isso que está lá foi contado antes, e já conversamos sobre isso também. Né? Bom, quem quiser ampliar o conhecimento, pega a Bíblia, está aqui. Êxodo 32, capítulo 32. Pega do versículo 1, vá até o 29. 29. Exatamente, o 29. Tem um incrível aqui, quando ele manda que cada um cinja a espada sobre o lado, passar e tornar a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um ao seu vizinho. Como vingança, por causa da adoração do bezerro de ouro. Mas tem outra passagem que eu falei no vídeo passado, que ele manda Moisés construir e esculpir uma serpente de ouro, e que todo mundo que fosse picado pela serpente fosse lá prestar homenagem à serpente, ficaria curado. Tem essas contradições. O camarada era confuso, meio psicótico, né? Não sou eu que estou inventando, não. Então é isso, pessoal. Para essa semana... Não, essa semana eu vou tentar... toda vez eu prometo, né? Voltar mais 2 vídeos. Vai ficar complicado. Dá uma trabalheira incrível, mas muito obrigado por vocês estarem assistindo. Nós aqui estamos curtindo o final de inverno chato pra caramba, chove sem parar. A temperatura subiu, vai até 10 graus, mas é uma umidade, 90% de umidade relativa do ar, 91% às vezes, mói os ossos da gente. Nós estamos com o aquecedor ligado, por isso que eu estou fresquinho aqui. Madalena manda um grande abraço, nós estamos nos preparando para viajar em breve. Vai ser muito legal. Vocês vão gostar das novidades, tá? Fiquem na paz, se cuidem, não se exponham. O Brasil é um lugar perigoso, o mundo é um lugar perigoso. Mas no Brasil não se exponham. Tem um cara raivoso, tem uma cascavel lá no poder que está cortando a cabeça de todo mundo. Por enquanto. Até lá.